Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Aula 7, parte 2, de exercício, hein? Então, vamos praticar para chegar no dia da prova e estarmos preparados. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa. Aula 7 de exercício, parte 2. Uma vez exercício de que aqui nessa aula? Citação, intimação, publicação no órgão oficial. A última questãozinha aqui ficou bem legal, a questão 4. Eu postei ela lá no grupo de manhã, tanto do WhatsApp como lá no Instagram. A galera gostou. Vamos lá. Questão 1. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, responda qual assertiva abaixo traz uma definição incorreta a respeito de citação e intimação. A. Quando o diligenciado residir em local não atingido pela entrega domiciliar de correspondência e quando frustrada a realização do ato pelo correio ou por meio eletrônico, os mandados deverão ser instruídos com certidão cartorária que indique incidir essas situações. B. As citações e intimações judiciais serão cumpridas, em regra, por via postal, desde que o destinatário daqueles atos tenha endereço certo, servido pela empresa de correios e telégrafos. C. Nas varas de competência criminal, citações e intimações serão feitas por oficial de justiça avaliador, quando frustrada a sua realização por ato pelo correio ou por meio eletrônico. D. O cartório fará constar obrigatoriamente dos mandados, no campo observação, em qual hipótese dos atos de comunicação processual serão cumpridos por oficial de justiça, se funda sua expedição. Qual é a hipótese de estar indo o oficial de justiça? Correndo em falta funcional indicação proposital equivocada. E os mandados judiciais cumpridos por oficial de justiça avaliador, quando houver determinação judicial nesse sentido, ou o autor justificadamente o requerer, deverão ser instruídos obrigatoriamente com cópia da expressa ordem judicial que determinou seu cumprimento, por oficial de justiça avaliador. A, B, C, D ou E. Qual é a resposta certa? Pausa o vídeo, faça a questão e depois dê o play para acompanhar a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1, bora para a questão. Qual é a norma? Aquele exercício diário que nós fazemos, Consolidação normativa da Corregedoria. O que a questão está querendo? Ela está querendo a definição incorreta de citação e intimação. Vamos aqui analisar uma por uma dessas assertivas. Letra A. Quando o diligenciado residir no local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando frustrada a realização do ato pelo correio ou por meio eletrônico, os mandados deverão ser instruídos com certidão cartorária que indique incidir essas situações. Certo ou errado? Está correta, Aqui vão haver 4 assertivas corretas e uma errada, mas nós queremos a errada. Essa aqui está correta. Vamos lá. Quando o diligenciado residir em local não atendido por entrega de correspondência, o correio não vai até lá. Ou quando frustrada a realização do ato pelo correio ou por meio eletrônico, tentou-se pelo correio não deu certo, tentou-se por meio eletrônico não deu certo, os mandados deverão ser instruídos com certidão cartorária que indique essas situações, Então, o mandado, quando for oficial de justiça ir lá, quando frustrada aqui pelo correio, frustrado pelo meio eletrônico, ou quando não atendidas pelo correio, o oficial de justiça vai lá com o mandado e no mandado vai ter uma certidão que indique essas situações, que já foi tentada essas outras formas e não deu certo, e que por isso ele está indo lá. Então, essa questão está correta. Vamos limpar isso aqui, muita informação. Está ali, ó. Em regra, correios, Comunicação dos atos pelos correios. Exceção, quando vai ser exceção? 2 dessas exceções são essas aqui. Quando residir em local não atendido por entrega domiciliar de correspondência, o correio não vai até lá, ou frustrada a realização pelo correio ou por meio eletrônico. Se tentou-se, mas não deu certo. Então, nesse caso, os mandados deverão ser instruídos com certidão cartorária que indique essas situações. Ou se eventuário vai fazer uma certidão e anexar lá no mandado. E vai mandar o oficial de justiça. Letra B. Citações e intimações judiciais serão cumpridas em regra por via postal, desde que o destinatário daqueles atos tenha endereço certo servido pelas empresas de correios e telégrafos. Certo ou errado?
Aqui está correto, né? Exatamente isso. A regra é Correios, na esfera civil, né? Vamos lá. Certinho. Vamos usar fundamentação. Citações judiciais, intimações judiciais serão cumpridos em regra por via postal, quando o quê? O destinatário tiver endereço certo e atendido pelos Correios. Então a regra é os Correios. Vamos aqui, letra C. Nas varas de competência criminal, citações e intimações serão feitas por oficial de justiça avaliador, quando frustrada a sua realização do ato pelo correio ou por meio eletrônico. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Pegadinha aqui. Como eu falei, na esfera civil a regra é os Correios. Na esfera criminal é oficial de justiça avaliador. Não vai ter exceção. É só oficial. O mandado é pessoal, né? Então, o oficial de justiça vai lá e faz a intimação e citação, né? Na esfera criminal. Vamos aqui. Nas varas de competência criminal, citações e intimações será feita unicamente por oficial de justiça avaliador. Só essa hipótese, não tem ressalva. A questão nos traz uma ressalva que não existe. Então, a letra C é a resposta para a nossa questão, né? Vamos às demais, elas estão certas, mas vamos mesmo assim. D. O cartório fará constar obrigatoriamente dos mandados, no campo observação, em qual hipótese dos atos de comunicação processual serão cumpridos por oficial de justiça, e que se funda a sua expedição, né? Incorrendo em falta funcional a indicação proposital errada, equivocada. Certo ou errado? Sabemos que está correta, né? Então, o cartório fará constar obrigatoriamente do mandado qual hipótese, porque o oficial de justiça está indo lá. E se o servidor falsear essa informação, ele trocar essa informação propositalmente, ele vai responder por isso. Ali embaixo, ó, no cantinho, o cartório fará constar obrigatoriamente dos mandados qual das hipóteses, né, de estar indo o oficial de justiça. Por que que o oficial de justiça está indo e não pelos correios, né? Então você vai ter que fazer constar lá, tem um campo lá específico para você anotar qual hipótese dessa daí o oficial de justiça está indo. Falta funcional, indicação propositalmente errada. Se você falsear essa informação, você vai responder um PAD, hein? Cuidado quando estiver trabalhando lá. Letra E. Os mandados judiciais cumpridos por oficial de justiça avaliador, quando houver determinação judicial nesse sentido, ou quando o autor justificadamente o requerer, deverão ser instruídos obrigatoriamente com cópia da expressa ordem judicial que determinou seu cumprimento pelo oficial de justiça avaliador. Certo ou errado? Tá certo, né? Então, é isso mesmo aí. Os mandados judiciais, quando o oficial de justiça for por determinação do juiz, ou quando o autor justificadamente o requerer, aí, e o juiz acatar, né, o juiz deferir, então, quando o oficial de justiça for, ele vai levar a decisão também do juiz, né, a decisão que mandou ele ir lá. Então, os mandados serão instruídos com essa decisão também. Tá? Certinho isso daí. Vamos aqui. Tá ali. Quando houver determinação judicial ou o autor justificadamente o requerer, requerer quem? Oficial de justiça avaliador, os mandados serão instruídos obrigatoriamente com a cópia da ordem judicial que determinou o seu cumprimento pelo oficial de justiça avaliador. Então, quando o oficial de justiça for nesses dois casos, determinação judicial, o juiz mandou, ou o autor requerer para o juiz e o juiz deferir, o mandado vai junto com a decisão do juiz que está mandando o oficial de justiça. É assim que vai se dar isso daí. Então, passamos lá, letra 1C. 2. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, é incorreto afirmar a respeito do órgão oficial de publicação. A. Em todas as publicações efetuadas no Diário de Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro, deverão constar os nomes completos das partes e de seus advogados, e destes o número da inscrição na OAB. B. As decisões em processos que tramitem em segredo de justiça terão seu conteúdo publicado, de forma que os nomes dos envolvidos não possam ser identificados. Letra C. O horário limite das 15 horas, a fim de que sejam disponibilizados no mesmo dia no Diário de Justiça Eletrônico. Aqui é os atos processuais, né? Então, os atos processuais terão a hora limite de 15 horas, a fim de que sejam disponibilizadas no mesmo dia no Diário de Justiça Eletrônico. Tem um pequeno errinho aí. D. Se o advogado, estagiário, a parte interessada tiver acesso ao pronunciamento judicial antes da publicação do órgão oficial ou assemelhado, inclusive por retirada dos autos com apensos, o serventuário certificará tal fato, constando o dia e a hora em que haja ocorrido, iniciando a contagem dos prazos. E letra E. Os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública serão intimados pessoalmente dos atos processuais,
correndo os prazos a que estiverem sujeitos da data da respectiva ciência. A, B, C, D ou E? Qual é a resposta certa? 3, 2, 1, bora para a resolução. Pausou, né, o vídeo? Vamos lá, qual é a norma? Consolidação normativa. E o que a questão está querendo? É incorreto a respeito do órgão oficial de publicação. Então, mais uma vez, vamos achar a questão errada, né? Haverão 4 assertivas corretas e uma errada. É essa que nós queremos. Vamos lá, uma por uma. A. Em todas as publicações efetuadas no Diário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deverão constar os nomes completos das partes e de seus advogados. E no caso dos advogados, o número de inscrição na OAB. Isso está certo ou isso está errado? Está correto, né? Exatamente isso. Todas as publicações no Diário de Justiça Eletrônico vai constar o nome completo das partes e também o nome completo dos advogados. E no caso dos advogados também o número da OAB. Se faltar essa informação e causar prejuízo à parte, o ato pode ser anulado. Então, princípio da instrumentalidade das formas, né? Um vício no ato mais o prejuízo pode causar a nulidade do ato, né? Se a parte comprovar que teve prejuízo, né? Obviamente. Então, vamos lá. Todas as publicações efetuadas no Diário de Justiça Eletrônico deverão constar o quê? Nome completo das partes, nome completo dos advogados. E no caso dos advogados, o número da OAB, sob pena de nulidade, né? Se faltar essa informação e trouxer prejuízo. B. As decisões e processos que tramitem em segredo de justiça terão seu conteúdo publicado de forma que os nomes dos envolvidos não possam ser identificados. Certo ou errado? Aqui está correto, né? Exatamente isso. Quando a decisão for em segredo de justiça, eles vão ser publicados de uma forma que não possamos identificar qual é as partes que estão ali, né? Normalmente, eles colocam só as iniciais no nome da pessoa e a decisão, o ato lá, mas só vai a inicial. Os processos que tramitem em segredo de justiça, as decisões terão seu conteúdo publicado de forma que os nomes dos envolvidos não possam ser identificados. Exatamente. Letra C. O horário limite das 15 horas, a fim de que os atos processuais sejam disponibilizados no mesmo dia no Diário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então aqui está dizendo que é 15 horas o horário limite. Vamos lá, certo ou errado? Aqui está certo, né? Então, você se eventuar lá, se quiser que o ato seja disponibilizado no mesmo dia, vai tratar de mandar para publicação até as 15 horas. Depois das 15 horas, só no outro dia. Foi isso que vimos na nossa aula. Horário limite, com o fim de que os atos processuais sejam disponibilizados no mesmo dia no Diário de Justiça Eletrônico, é 15 horas. Depois só no outro dia. D. Se o advogado estagiário, a parte interessada, tiver acesso ao pronunciamento judicial antes da publicação no órgão oficial ou assemelhado, inclusive por retirada dos autos com apenso, seu eventuário certificará tal fato, constando o dia e a hora em que haja ocorrido, iniciando-se a contagem dos prazos. Certo ou errado? Aqui está certíssimo, né? Se você, advogado, for lá na serventia, analisar um processo, vai se identificar e se identificar como advogado da parte, os prazos vão começar a correr para você. O seu eventuário vai certificar o dia e a hora e você vai sair de lá cientificado que os prazos estão correndo. Então, isso aqui está certíssimo. Vamos aqui para a fundamentação. Advogados, partes e estagiários que tiverem acesso ao pronunciamento judicial antes da publicação no órgão oficial, inclusive com a retirada dos autos com apensos, o seu eventuário certificará tal fato, constando o dia e a hora em que tal haja ocorrido, tal fato, né? Iniciando-se a contagem dos prazos. Então, você advogado lá, vai, pega a carga lá na serventia e leva os autos para casa, você saiu cientificado, hein? Cuidado. Então, letra E agora. Provavelmente a resposta da nossa questão, né? Mas vamos ver aqui. Qual é o erro? Onde é que está o erro aqui? Os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública serão intimados pessoalmente dos atos processuais, correndo os prazos a que estiverem sujeitos da data da respectiva ciência. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Tem uma pequena pegadinha ali. Advocacia Pública não. Ministério Público sim. Defensoria Pública sim. Advocacia Pública não. Que é Advocacia Pública? São os advogados dos entes, né? Advogados do Estado. Eles não vão ser intimados pessoalmente, tá aí. Os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública, da Advocacia Pública serão intimados pessoalmente dos atos processuais, correndo os prazos da data da ciência. Então, essa aí é a nossa resposta. Exatamente isso que nós vimos agora. Um adendo aqui, que os prazos começam a correr da ciência do órgão responsável pelo recebimento da correspondência, né? Vai ter um órgão lá no Ministério Público, na Defensoria Pública, que recebe essas correspondências.
Então, os prazos começam da ciência de quando a correspondência chega lá nesse órgão, não é ao defensor ou ao promotor, não. Por que que o promotor e o defensor público têm que ser intimados pessoalmente? Porque eles têm muito serviço, né? Muitos processos, eles podem se perder lá, se fosse no Diário de Justiça ou por correio, né? No Diário de Justiça, né? Se fosse no Diário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele podia não ver e perder os prazos. Então, eles têm que ser intimados pessoalmente. Então, lá, respostinha, letra E, né? Então, resposta letra E. Vamos lá. 3. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, é incorreto afirmar 1. Havendo originária ou supervenientemente pluralidade de partes em qualquer dos polos da relação processual, mencionar-se-ão apenas o nome da primeira, acrescido de os outros, salvo se requerido e autorizado pelo juiz. 2. Serão inseridas no sistema informatizados, DCP, apenas a síntese dos despachos, decisões e sentenças. 3. Documentos enviados para publicação não poderão sofrer modificações ou supressões. Eventuais retificações de documentos deverão constar de nova publicação. 4. Inventário, arrolamento, assim como em falências, recuperação judicial, insolvência civil declarada, não se fará menção ao nome de quem haja iniciado o processo, bastando referência ao espólio na primeira hipótese e ao requerido nas demais. 5. A publicação das decisões homologatórias de extinção do processo sem julgamento do mérito serão efetuadas no Diário de Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro, na sua íntegra. Então, essa aqui é a questão difícil, né? Vamos passar por assertiva, achar as respostas e achar ali embaixo qual é a resposta da nossa questão. Então, vamos lá. Qual é a norma? Consolidação normativa. A questão que é correto, né? Então, vamos passar um por um e ver o que está correto e o que está errado aí. 1. Havendo originária ou supervenientemente pluralidade de partes em qualquer dos polos da relação processual, menciona-se-á apenas o nome da primeira, acrescida de os outros, salvo requerido e autorizado pelo juiz. Certo? Errado. Aqui está correto, né? Nós vimos isso na nossa aula. Temos até um exemplo lá de uma ação contra o CESP, né? Quando tiver pluralidade de partes, o que é pluralidade de partes? É o litisconsórcio, né? Tanto ativo como passivo. Quando houver isso aí, vai mencionar apenas o nome da primeira pessoa, acrescido de os outros, né? Lá no nosso exemplo, eram 100 pessoas entrando numa ação contra o CESP, todos juntos, né? Litisconsórcio ativo, entrando numa ação contra o CESP. Ia mencionar o nome da primeira, acrescida de os outros, né? Nós vimos isso na nossa aula bem direitinho. Tá certo? Ali em cima. Pluralidade de partes em qualquer dos polos da relação processual, menciona-se apenas o nome da primeira, acrescida da expressão os outros, salvo requerido e autorizado pelo juiz, né? Você peticiona, falando que quer que seu nome conste lá na publicação, aí o juiz defere um não, né? Então, vamos lá. 2. Serão inseridos no sistema informatizado DCP apenas a síntese dos despachos, decisões e sentença. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Não é síntese. Síntese é o resumo. Elas vão ser inseridas na íntegra. Nós vimos isso na nossa aula também. Despachos, decisões e sentenças serão inseridos na íntegra no sistema. Você vai colocar lá no sistema ela inteira, toda a decisão, todo o despacho e toda a sentença. Nada de resumo, hein? 3. Os documentos enviados para publicação não poderão sofrer modificações ou supressões. Eventuais retificações de documentos deverão constar de nova publicação. Certo? Errado. Aqui está correto, né? Exatamente isso. Você manda para publicação sem alterar, sem supressão, sem acréscimo, sem nada. Manda do jeito que está. Se precisar mudar, você vai publicar de novo, né? Vamos lá. Certinho. Não era esse slide, mas a questão está certa sim. É isso que a gente viu na nossa aula, né? Então você manda para publicação sem alterar, sem colocar nada, sem tirar nada. Se precisar alterar posteriormente, você vai republicar, fazer uma nova publicação. 4. Inventário ou arrolamento, assim como em falências, recuperação judicial ou insolvência civil declarada, não se fará menção ao nome de quem haja iniciado o processo, bastando referência ao espólio na primeira hipótese ou ao requerido nas demais. Certo ou errado? Aqui está correto, né? É bem truncada essa redação, mas nós vimos esquematizado na nossa aula. Exatamente isso. Vamos aqui. Inventário ou arrolamento, não se fará menção ao nome de quem haja iniciado o processo, bastando referência a quem? Ao espólio.
que é inventário, o que é rolamento? São ações que vão levantar os bens do decúbito, né, do falecido. Qual a diferença das duas? Rolamento é uma forma de inventário mais simplificada. Preencher os requisitos lá, você entra com arrolamento, é mais fácil. O inventário já é mais complexo. Aí no caso de falência, recuperação judicial, insolvência civil, não se fará menção ao nome de quem haja iniciado o processo, bastando referência a quem? Ao requerido. Nós vimos também um exemplo na nossa aula de uma ação contra a OI, né? Lembra? Tá aí. Nas ações de inventário, arrolamento, bastará referência ao espólio. Isso na publicação, né? Vai lá, tá lá na publicação, lá no diário. Ação de inventário referente ao espólio do decujus fulano de tal. Né? É assim que vai estar. Não se fará menção ao nome de quem haja iniciado o processo. Seu nome não vai estar lá. Se você ajuizar uma ação de inventário, né, contra o espólio do decujus, seu nome não vai estar lá. Mesmo caso no que? As ações de falências, recuperação judicial e insolvência civil. Só bastará o nome do requerido. Seu não vai estar lá, não vai. Então, nós vimos isso na nossa aula bem direitinho. E por último, 5. A publicação das decisões homologatórias ou decisões de extinção do processo sem julgamento do mérito serão efetuadas no Diário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na sua íntegra, certo ou errado? Errado, né? Não é na íntegra. Aqui vai fazer menção apenas à homologação e à extinção. Não vai entrar no mérito da questão. Vamos ver aqui. A publicação de decisões homologatórias mencionará tão somente o fato da homologação. Vai mencionar tão somente que houve um acordo. Houve um acordo na ação tal, entre as partes tais. Pronto. Não vai entrar no mérito do acordo, como foi o acordo, detalhes do acordo, isso não. E na publicação de extinção do processo sem julgamento do mérito, mencionará tão somente o quê? A extinção. Nós demos um exemplo lá de uma petição inepta, né? Aí o juiz deu prazo para você, você não consertou. Então, ele julgou sem julgamento do mérito. Resolveu sem julgamento do mérito. Então, na publicação vai constar lá. Ação extinta sem julgamento do mérito. Sem adentrar o porquê que foi, o tempo que ele deu para consertar e você não consertou. Não vai falar nada disso, não. Só vai falar que foi extinta. Mesmo caso lá na homologação, né, do acordo. Então, vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 3 e 4 estão certos. 2 e 5 estão errados. Qual é a resposta lá embaixo? Letra C, 1, 3 e 4 estão corretas. Exatamente isso. Agora vamos a 4, né? Questão lá que eu postei no grupo hoje de manhã. Vamos aqui. Desistilson da Silva, inscrito no concurso do TJ do Rio de Janeiro, inconformado com a suspensão do mesmo devido à pandemia do Covid-19, solicitou a quem? Ao CESP-Sebrasp a devolução do valor pago pela inscrição, pois decidiu não mais fazer a prova. Quando recebeu a resposta do CESP-Sebrasp, verificou que seu pedido havia sido negado. O CESP não queria devolver o dinheiro. Desistiu-se então, ajuizou ação contra a referida banca por danos materiais e morais. Ao final do processo, a sentença dá provimento ao seu pedido, condenando ao CESP-Sebrasp a pagamento de R$5.000. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro na data de 10/7/2020, uma sexta-feira. Por base a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça e sabendo que não haveria feriado nesse período e que o mês de julho tem 31 dias, é correto afirmar que o prazo para o CESP-Sebrasp impetrar recurso contra a sentença se encerra no dia tais. Aí a gente vai achar qual é o dia, vai ter que fazer esse cálculo e achar qual é o dia ali. A gente já foi bonzinho, botei que não havia feriado e que era de 31 dias, né? Geralmente na prova não faz isso, você tem que saber. Mas vamos lá. Pause o vídeo, refaça a questão, aí daqui a pouco a gente vem para a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1, vamos à resposta. Pausou, né? Agora vamos. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. Agora vamos ver aqui os principais pontos dessa questão. É um caso concreto, né? Então, vamos ver as principais informações. Desistiu-se por toda aquela resenha que a gente viu lá, aí ele desistiu de fazer o concurso, aí ele pediu o dinheiro de volta, o CESP não deu o dinheiro da inscrição, aí ele ajuizou uma ação. Vamos lá. Desistiu-se, ajuiza ação contra a banca, CESP-Sebrasp, e ao final tem uma sentença. A sentença condena o CESP-Sebrasp a pagar R$5.000, desistiu-se, né? A sentença é disponibilizada quando? 10/7/2020, numa sexta-feira, 10 de julho. Agora, a questão está pedindo o quê? Qual o prazo para o CESP-Sebrasp impetrar recurso contra a sentença? Vai se encerrar em que dia? Qual dia se encerra o prazo? É isso que nós vamos descobrir. Então, vamos lá. Vou botar aqui numa outra tela,
mais espaço, né? Qual é o recurso para a sentença? Na esfera civil. 3, 2, 1. Apelação, hein? E qual o prazo? 15 dias, né? Aquele prazo comum, é o prazo geral. Tem as exceções, mas em regra é 15 dias. Se na sua prova cair esses prazos assim, e tiver o 15 e você não souber, vai no 15, vai na fé, e a probabilidade de acertar é grande. Vamos lá. Apelação, prazo de 15 dias. Aí, deixa eu sair daqui da frente, para sair da frente do calendário ali. Então, vamos lá. O calendário, as principais informações. Vamos lá, vamos tirar aqui os dias não úteis, né? Sábado, domingo, já sabemos que não tem feriado, porque a questão nos diz. E que o mês de julho é de 31 dias. Tá tudo ali já, né? Botamos o calendário, tiramos os dias não úteis. Agora vamos lá. Qual dia foi disponibilizado lá no Diário de Justiça Eletrônico? Dia 10/7. Ali, já marcamos ali no calendário. Vamos lá. Então, o dia da disponibilização, dia 10/7. Qual o dia da publicação? É o primeiro dia útil seguinte, né? Como sábado e domingo não consta, a publicação vai ser no dia 13/7. É isso aí. E quando vai iniciar o prazo? Próximo dia seguinte, né? Dia útil. Vamos lá. Início do prazo na terça, então, dia 14/7. Então, a operação é 15 dias úteis. Então, vamos contar, né? Terça, dia 14. Então, vamos lá. 14, 15, 16, 17. Aí, sábado e domingo não conta, né? Então, a gente pula para o dia 20. Na segunda-feira. 20, segunda-feira. 21, 22, 23, 24. Aí, pula sábado e domingo outra vez. 27 na segunda. 28, 29, 30, 31. Aí, vamos pular sábado e domingo outra vez. Agora, a gente já entrou em agosto. Pula 1 e 2, que é sábado e domingo. E dia 3, último dia do prazo, 3 de agosto. Você pode ver ali na nossa tabelinha, né? Fim do prazo, segunda, dia 3 de agosto. Então, vamos à resposta agora. Deixa eu sair aqui da frente. Então, resposta letra D, 3 de agosto, né? Então, você viu que organizando as informações mais importantes, sabendo o conceito, fica bem facinho, fica mamão com açúcar, né? Desistiu só aí, após o dia 3 de agosto, vai ganhar uma bolada, né? De R$5.000 se o CESP não recorrer. Então é isso, pessoal. Acabamos a nossa aula de hoje, né? Se você estiver estudando o novo CPC, essa aula foi facinho, mamão com açúcar, né? Porque elas são muito conexas. Então, vamos continuar. Então é isso, pessoal. Passamos pela parte 7 aqui da consolidação. Dividimos em 2, né? Porque estava muito grande, mas passamos por ela. Então, se você estiver gostando do nosso curso, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque alguma coisa nos comentários. Se tiver dúvida, bota lá que eu respondo todos os comentários. Aqui embaixo, na descrição do vídeo também vai estar. Tem um grupo do WhatsApp, né, que eu postei essas questões antes, tem o do Instagram, tem um link para consolidação lá, direto no site do TJ, né, para não pegar norma desatualizada. Então é isso, pessoal. Lembrando que amanhã, 9 da manhã, aula 8 da consolidação, hein? Então, fico por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.